O Otávio usou esse texto, né? Quer dizer, versículo 14. Vocês são a luz do mundo, nós continuamos nessa grande série, com as minisséries. Estamos vendo esse quarto pilar de todo aquele que quer ser luz no mundo mesmo. Contam suas histórias de graça. E hoje nós vamos ter o quarto sermão dessa minissérie. E o Senhor falou comigo nessa semana muito, com um texto que é bem conhecido nosso. É interessante quando a gente fala assim, né? Porque em tese a Bíblia toda deveria ser bem conhecida nossa. Mas tem alguns textos que a gente usa mais, escuta mais. E eu mesmo estava vendo aqui às vezes que eu já usei esse texto. Mas é interessante como a Bíblia é um livro vivo. Porque cada vez que você lê, o Senhor te desperta algumas outras coisas. E foi o que aconteceu. E Ele falou muito ao meu coração essa semana sobre isso. Me mostrou a minha condição muitas vezes. E eu sempre gosto de compartilhar com vocês essas coisas na esperança que o Senhor prepare o seu coração para a vinda dEle e para que vocês possam, de uma forma mais natural e mais... É engraçado a gente falar natural no sobrenatural, né? Porque é só pelo sobrenatural de Deus que nós estamos aqui, nessa manhã. Mas esse sobrenatural de Deus atuando na nossa vida vai se tornando cada vez tão mais normal, a gente pode dizer assim, que passa a ser natural para a gente defender isso. Como é orar numa festa de aniversário, como o Otávio lembrou, e me passou pela cabeça tantas vezes que isso aconteceu, quando falece uma pessoa, nos desesperos da vida e nos desânimos também. E eu queria que a gente olhasse o texto, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá em Lucas 5. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos e depois a gente vai lendo os demais até o versículo 11. O texto é um texto curto. É aquele momento onde Jesus está ali pegando os seus primeiros discípulos. Queria até convidar os irmãos lá da diaconia, que estão lá na frente e tal, né? Se puder vir mais para cá para poder participar também da mensagem, é bom, né? Se alguém chegar, pois a gente vai lá e abre. Amém? Lucas, e o título que eu estou dando aqui é esse: Quando os nossos esforços parecem infrutíferos. Amém? Vamos ler aqui o texto então. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Amém? Vamos orar? Pai Santo, quero mais uma vez entrar na tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos acompanhe e nos ensine, através dessa passagem que todos nós conhecemos, a passagem que é chamada da pesca maravilhosa. Mas existiram outras pescas ali, Senhor, além dos peixes, que aqueles, ainda os pré-discípulos, puderam pescar, Senhor. Houve uma pesca diferente que Jesus preparou ali, para aqueles homens. E que o Senhor possa nos conduzir nessa reflexão, e que ela possa fazer sentido no nosso coração, e dar alento para qualquer situação que a gente possa estar passando. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria pensar aqui na primeira parte disso aqui. O desânimo das redes vazias. O desânimo das redes vazias. Esse texto começa
Versículo 2 ali fala, viu à beira do lago, a gente conhece o contexto, Jesus estava ali ainda praticamente sem discípulos, é interessante a gente pensar nisso, ele já tinha contatado Pedro, André era um discípulo de João Batista, tinha feito contato já com eles, todos, mas cada um continuava na sua vida normal, no seu trabalho secular, digamos assim. E aquela família era de pescadores. Então, Jesus, sem querer ou não, eu acho pouco provável que tenha sido sem querer, Jesus vai bem ali onde eles estavam puxando as redes depois de uma noite infrutífera e vai pregar ali do lado deles. E, de uma certa forma, acabar envolvendo, no primeiro momento, Pedro e depois seu irmão e seus primos. Então, é esse um pouco esse momento. Então, versículo 2 fala, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Lavando as redes. A limpeza das redes era normalmente o trabalho matutino, depois de uma noite de pescaria. Normal. Isso acontecia sempre. Mas essa noite, em particular, não tinha sido boa. Na verdade, foi uma noite inteira de pescaria infrutífera. Dia amanheceu e nada. Eles haviam desistido já, porque fica imaginando um pescador que precisa pensar em levar algum sustento para a sua família, ter algum retorno daquela jornada de trabalho, que no caso de um pescador, pelo menos naquela região era noturno, passou a noite inteira ali, então tudo que eles esperavam é que numa jogada da rede, numa próxima lançada da rede, viesse algum peixe, algum retorno daquele esforço, daquele trabalho. Mas naquela noite isso não aconteceu. Então eles estavam ali já de manhã, então esse é o panorama. Jesus chega ali e vê a turminha ali do Pedro e seus, não sei se ele tinha mais funcionários, ou se era só ele, seu irmão, seu tio, seus primos ali, nos 2 barcos, recolhendo as redes, limpando as redes. Tá? Então, na verdade, foi essa situação ali. O dia amanheceu e nada. Então, agora estavam ali lavando as redes. Imagina uma noite normal de pesca, quando o sol começa a surgir, dá o ar da graça, o que é normal fazer? Eles recolherem as redes, recolherem os peixes nas caixas, né? Será que tinha isopor naquela época? Acho que não, né? Com certeza tinha alguma cesta, alguma coisa onde eles iam jogando os peixes, tirando ali da rede, ok? Depois de fazer isso, eles passam então a recolher o quê? O que vem na rede. Essa foto aqui mostra um pouquinho, né? Mas de vez em quando você, depende de onde vai pescar, vem pior, né? Galho, folha, um monte de coisa ali no meio. E então esse é o trabalho de todos os dias de um pescador. Tudo que a rede arrastou e que não é peixe, eles têm que tirar da rede para depois poder lavar e preparar a rede para o dia seguinte. Depois de tudo recolhido, então vai fazer isso daqui. A gente pode dizer que quando a rede traz uma boa quantidade de peixe, a tarefa parece até menos pesada, com certeza. Porque ele fala, bom, é o mal necessário para poder ter recolhido esses peixes. Então eles acabam fazendo aquilo de uma forma mais tranquila. Mas quando a rede vem vazia, que é o que tinha acontecido, a tarefa de limpar a rede se torna muito mais penosa. Então, o desânimo é um efeito natural, quase que inevitável. E eu acho que a vontade de abandonar, de repensar, já teve momentos na sua vida que você começou a repensar o que você está fazendo? Repensar algum relacionamento? E com certeza, não só porque eu senti isso, Deus falou comigo enquanto eu estava fazendo a meditação, mas porque muitos dos estudiosos bíblicos tiveram essa percepção. O Espírito Santo, quando ele dá um insight, né, uma orientação para a gente, ele usa isso para muitos dos seus filhos também, não é? E essa situação aparentemente era normal ali. Aquela vontade de abandonar aquela atividade pode ter passado uma que outra vez pela cabeça dos pescadores. E pode ser que seja até normal isso. Assim como talvez seja para um professor que ganha pouco
e ver pouca retribuição. E talvez isso possa ter acontecido com você. E eu fico pensando na gente, talvez isso que me pegou mais essa semana aqui, eu queria falar com vocês abertamente, de coração. Talvez essa seja a sua sensação, muitas vezes, quando a gente chega aqui e vê pouca gente na igreja. Uma frequência instável, poucos obreiros. Então, algumas vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, como, por exemplo, a gente estava falando aqui um pouquinho antes do culto, alguns ainda procuram lá, porque não se deram conta ainda que o nosso culto não está indo ao ar simultaneamente, né, ao vivo, porque chega um momento que as pessoas que estão na lida, né, têm um ponto de limite, de exaustão. Então, está indo, se você sabe, se está nos vendo aí pelo YouTube, você pode procurar as nossas pregações, não o culto completo, toda terça-feira, né, salvo algum problema maior, na terça-feira ela costuma, terça-feira à tarde, noite, mais ou menos, ela sobe, então você tem condição de ver pelo menos a pregação. Essa tem sido a nossa tônica. Aproveitando uma coisa que eu nunca fiz aqui, se você puder dar um like quando você abre lá, é legal. Porque muitas vezes, né, a gente vê todos os youtubers falando dessa coisa toda vez sistematicamente, né, e muitas vezes a gente vê, ainda mais quando a gente assiste na televisão e acaba no final e você esqueceu de dar um like. É importante para que mais pessoas possam se animar e ver, e o YouTube possa dar um pouco mais de consideração às nossas postagens. Amém? Tá? Então, essa frequência estável, poucos obreiros, pouca disposição de encarar novos desafios, como o discipulado. Quantas pessoas será que responderam àquele nosso apelo aqui para ver qual o dia da semana que a gente tem? Hã? 6. 6 pessoas responderam. É como se fosse uma pescaria infrutífera, mas a gente tem que todas as semanas recolher a rede, tirar os galhos e seguir em frente. E essa pregação, esse texto falou muito ao meu coração essa semana, né? Como um pescador. Mas eu queria que você se sentisse também, e que Deus possa nos levar a esse entendimento, que todos nós somos pescadores. Assim como o Senhor acabou falando a todos aqueles, não só a Pedro, mas todos aqueles que naquele dia Ele convidou para participar do seu reino, não é? Que a gente possa aprender a lavar nossas redes, tirar tudo que atrapalha, lançar fora e nos unirmos, porque no dia seguinte tem outra pescaria, no outro domingo tem outra pescaria, durante a semana deveria ter outra pescaria. A gente tem na quarta-feira. Que outros dias a gente vai ter? Amém? É isso aí, o pano de fundo que eu queria compartilhar com você. Então, uma luta contra o desânimo. Eu acho que aqueles pescadores tinham naquele momento, talvez estava na cabeça de Pedro, e talvez Deus tenha preparado, inclusive, esse coração de Pedro, esse estado de espírito, e talvez aquela pescaria tão infrutífera naquela noite tenha sido um pouco a mão de Deus ali pesando, para que eles pudessem olhar e falar: sem Deus eu não vou longe. Sem Deus eu não vou longe. E eu acho que isso é um grande convite para nós. Muitas vezes a gente faz as coisas na nossa ânsia, no nosso entendimento, na nossa força, na nossa inteligência. E Deus parece que está nos falando como igreja: lancem as redes, mas confiem em mim, e os peixes virão. Amém? Podemos seguir em frente? Isso nos leva para o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. O desafio de ouvir Jesus, apesar das circunstâncias, mesmo nos momentos de desânimo. Amém? Interessante que o texto segue. Versículo 3 fala assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e do barco ensinava. Interessante. E eu estou chamando isso aqui um envolvimento involuntário. Pedro conheceu Jesus. André tinha apresentado Jesus a ele. Tinha falado: venha ver aquele de quem que João Batista falava, tudo mais. Ele, prazer, legal. E aí Jesus ainda teve a ousadia de chegar para ele, porque nem conhecia. Chegou e falou: você é Simão? A partir de hoje vamos te chamar Cefas.
que é Pedro, né? Pedro. Legal. Passar bem. Vou seguir minha vida e o senhor segue a sua. Vida que segue. Pouquinho depois, se você tem aí a sua Bíblia, né, no Lucas 5 mesmo a gente está, né? Mas Lucas 4, não lembro de cabeça o versículo, mas só como uma referência, né? Lucas 4 vai falar vai falar da sogra de Pedro. Oxe. 38? 38 fala, Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Ou seja, Pedro até sabia que dom de cura aquele homem tinha. Então, quando Jesus chega ali na praia e vê eles trabalhando com as redes, Jesus chega para Pedro e já sabendo, né? Simão, ou Pedro, não sei, né? Simão, você pode me ajudar aqui? Posso usar teu barco? Já percebeu que de vez em quando Deus pede para a gente pequenas coisas? Na igreja, por exemplo, não é? Você é chamado a um pequeno trabalho, uma pequena tarefa. Oh, vamos visitar fulano? Vamos lá comigo, né? Ou dá para montar a mesa da ceia? Ou vamos chegar um pouco mais cedo para o ensaio? Vamos nos reunir um sábado para arrumar lá aquele quartinho do lado do coisa das crianças? Precisamos fazer isso. Precisamos marcar uma mutirão, né? Você pode dar o anúncio de alguma coisa que vai acontecer, pequenas coisas que Deus vai nos pedindo, até aquele momento mais profundo que Ele pede coisas maiores. Então, é um envolvimento. Nem todos aqueles a gente queria. E Pedro, naquele momento, talvez tudo que Pedro queria naquele momento era ficar. Já viu? Eu sou muito assim, eu não sei, você, cada um de nós tem um tipo de temperamento. Eu, de vez em quando eu estou meio. Eu não gosto da palavra deprimido, sabe? Não gosto. Desanimado, acho melhor, né? Quando eu estou um pouco desanimado, eu costumo ficar na minha rede, ali, sabe? Fazendo uma coisa ali, acho que é o problema de introvertido, né? Que eu espanto bem, mas no fundo sou, né? Você fica ali, mexendo ali na sua rede, dá a impressão que era isso que estava acontecendo com Pedro ali. Estava ali, vendo Jesus falar, e talvez nem olhando, talvez até de costas ali, cuidando da rede. E aí Jesus chega, Pedro, você pode me ajudar aqui? E é mais ou menos isso. Será que você sente que de vez em quando Deus te chama para fazer essas coisas? O que me chama a atenção aqui é que normalmente quando a gente se dispõe a fazer, como por exemplo, vamos ter o almoço comunitário, né? A Ana acabou de avisar, semana passada a Sueli e a Vera nos avisaram aqui. Aí você fala, que saco! Vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que sair da minha mesa de almoço. Onde eu vou levar isso aqui? Vou levar na panela, vou ter que botar numa vasilha. Eu faço, sei lá, 500 gramas, meio quilo de arroz. Vou ter que levar quanto? Ter que fazer um para poder compartilhar? Ai, que incômodo. Mas é interessante que, não sei se você já teve essa experiência, todas as vezes que a gente se reuniu, pegando esse exemplo, para almoçar juntos, quando acaba, está todo mundo contente. Alguns meio chateados porque tem que limpar, lógico, tem que juntar as coisas no final, como tudo, né? Tem as redes para lavar, sempre, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas durante é tão gostoso a gente olhar não só a nuca das pessoas que estão aqui, né? A gente conhece todas as nucas, né, dos irmãos, mas de vez em quando sentar do lado, conversar um pouquinho, saber pelo que o irmão está passando,
Não é prazeroso? Parece que Deus nos recompensa quando a gente se dispõe, se predispõe. E parece que isso é realmente uma coisa que Ele prepara para cada um de nós. Isso estava ali prestes a acontecer. O texto segue dizendo que, tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde, disse a Simão, Jesus disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Será que Jesus estava no barco? Aparentemente sim. Será que ele saiu do barco? Será que ele foi junto? O texto não diz. Mas a verdade é que nesse momento ele pede para Pedro uma coisa muito mais complicada. Um envolvimento mais incômodo e comprometedor. Sabe por quê? Porque Pedro era pescador e Jesus não. Pela história, se talvez ali, ainda mais numa cidade pequena, você sabe mais ou menos, né, o que cada um é, como foi. Sabia que ele estava dando uma de profeta ali, de rabi, de mestre. Mas ele era, no fundo, um carpinteiro, filho de carpinteiro. Vem dar pitaco na pesca. Outra, como bom pescador, sabia que a pesca era noturna. Por quê? Porque quando o sol esquenta, o que acontece com os peixes? Eles saem do raso, onde eles estão, e mergulham. O tipo de pesca que eles tinham, aquelas era você prender a rede de um lado do barco, jogava, então era uma pesca rasa, né? Ou seja, eram os peixes que estavam dando mole em cima. Mas Jesus chamou eles ali naquele momento para dar um mergulho. Onde as águas são mais fundas, onde provavelmente os peixes estavam. Mas como ele ia pegar lá? Ele não tinha nem como pegar. Então, é nesse ponto que normalmente começam as nossas desculpas. Eu não posso, não tenho tempo, não sou capaz, não merecem o meu trabalho, a minha disposição, o meu sacrifício. Né? Muitas vezes a gente faz assim. É num momento onde fala, olha, vamos compartilhar a nossa história de graça com o nosso parente, com o nosso vizinho. Eu não sou capaz, eu não sei fazer. Mas para Pedro ali, naquele momento, era mais complicado. Por quê? Pedro era um especialista naquela matéria. E ele sabia. E outra, ele estava cansado, desanimado. Cara, de novo, não deu nada. Não vou conseguir nada. E foi isso que ele disse. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Esse termo aqui, esforçamo-nos no grego, foi a única vez no Novo Testamento que ele foi usado, e é assim, uma coisa assim, tipo, nós agonizamos a noite inteira. E dá para entender, cada jogada de rede que você dá, aquela esperança do que vem, e vai recolhendo a rede, vai recolhendo a rede, vai recolhendo a rede, e nada. De novo e de novo. E eu confesso a vocês que de vez em quando a gente prepara tudo, algumas madrugadas, preparando o sermão. Os meninos que chegam aqui, todo domingo às 8, como o Otávio falou, tem um momento, o João compartilhou semana passada. Durante a semana vem aquela angústia, tenho que preparar, até aquele momento que você para, você ora, e Deus trabalha. Aí de repente você chega aqui no domingo. E você chega, e as pessoas não chegam. E dá essa sensação ruim no coração. Mas graças a Deus, que não é por ninguém, nem por nós mesmos que nós fazemos. E é interessante a resposta de Pedro naquele momento. No primeiro momento, ele fala, talvez até com uma certa força ali. Né? Fala, olha, senhor, embora o senhor não entenda nada disso, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A gente se esforçou muito. O senhor não sabe como foi minha semana. Já usou essa desculpa? Já pensou isso? O senhor não sabe como é a minha vida. O senhor não sabe como o meu negócio vai mal ou vai bem. Não é? Mas olha, eu vou dizer uma coisa aqui. E talvez o Espírito tenha tocado Pedro naquele momento. E ele segue falando, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Amém? Interessante que eu gosto da Ara, da Almeida, nesse momento, porque ele fala, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém? Sob a tua palavra, Senhor. Sob a tua palavra. Nós vamos continuar aqui, lançando a rede. Até que o Senhor diga não. Ou até que o Senhor envie os peixes. A nossa função é lançar a rede. Amém? Nos esforçando, dando tudo de nós, mas sabendo que não somos nós que fazemos a diferença. É o Senhor. Se não for por Ele, em vão vigia a sentinela. Amém? Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Tem uma obra preciosa do Simpson, mas eu confesso a vocês que, por mais que eu diga que sei inglês, que sofrimento é que ler o Simpson em inglês. Um inglês arcaico, de vez em quando você não entende uma palavra, você vai buscar no dicionário, o dicionário fala, old fashion, então, ai, que coisa. Mas eu consegui resgatar parte de um pensamento dele que eu achei precioso e por isso eu compartilho com vocês. O Simpson é o fundador da Aliança, para quem não sabe, né? Ele nunca pensou em fundar uma denominação, mas isso acabou acontecendo. Posso dizer que Deus quis, né? E aí ele diz assim: esta era a palavra do mestre chamando Simão para um serviço mais elevado. Jesus tinha chamado Pedro, ajuda aqui, presta o barco. Vem aqui, será que Pedro estava ali escutando? Ou Pedro só puxou o barco e voltou lá para a rede dele? Até que o Senhor falou, olha, vem cá, vamos, quero mais coisas de você. Porque eu tenho mais coisas para você. Nunca é de graça, mas nunca é sem retorno, sem recompensa, as coisas que a gente faz para Deus. Interessante aqui, a palavra de Simpson. Esta era a palavra de mestre chamando Simão para um serviço mais elevado. Existe uma hora crítica em nossa vida em que, pela primeira vez, a palavra de Deus se torna real para nós. Já sentiu isso? Você está lendo a palavra e ela fala a você. É tão lindo e tão profundo quando isso acontece. E Simpson está falando disso. Ele fala, até esse momento, em nossa mente, a Bíblia é apenas um livro. É mais um livro. Mas a partir dele, ou seja, daquele momento, daquela hora crítica, ela se transforma em uma mensagem. Fico pensando se o Peterson, esqueci, da Bíblia, a mensagem, se ele... Eugênio Peterson, que tem aquela Bíblia, a mensagem, se ele não leu Simpson. E aí ele se inspirou para colocar o nome da Bíblia, a mensagem. Não é? E ele segue um pouquinho, ele fala assim, foi essa mesma palavra que chegou a Moisés, a Samuel, a Eliseu, a Paulo, e transformou suas vidas. Se prestarmos atenção, vamos ouvi-la, ou seja, essa palavra, essa voz, falando com divina autoridade ao nosso coração e à nossa consciência, dizendo, siga-me. Quando Deus nos fala e nos envia adiante ao seu comando, nenhum perigo poderá nos amedrontar e nenhuma dificuldade poderá nos desencorajar. Amém? Do que nós temos medo? Se nós temos medo, será que nós estamos confiando realmente naquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador e o nosso resgatador? Eu deixo essa inquietação com você. E nós vamos então para o nosso terceiro aqui e último ponto. Os benefícios de obedecer, apesar das circunstâncias. Na verdade, eu arrumei lá na frente e não arrumei aqui. Os benefícios de confiar e obedecer. Porque a gente não obedece se a gente não confia, sim ou não? E eu entendo que se Pedro naquele momento falou, olha, como é o Senhor que está falando, eu vou fazer. Por quê? Porque ele já tinha visto Jesus, ele já tinha recebido testemunhos, histórias de graça do seu irmão, do seu primo João, ou Tiago, acho que Tiago, né? Que tinha já estado junto com André, tinham conhecido Jesus. Lembra aqueles dois que chegaram lá, falaram, mestre, onde o senhor mora? Ele falou, vem cá, vocês querem? Passaram a noite com Jesus.
Ou seja, ele já tinha uma estrada, ele tinha recebido testemunhos favoráveis. Ele viu Jesus curando a sua sogra, milagrosamente. E depois, aqui não fala o que Jesus disse aquele dia, o que Jesus pregou, mas deve ter sido, com certeza, talvez a gente nunca consiga escutar uma pregação como aquela que ele escutou naquela manhã, enquanto ele lavava as redes, ele cuidava das redes. E aí ele fala, como é o Senhor que está. Como é o Senhor. Eu confio. E eu obedeço. E eu obedeço. Apesar das circunstâncias. Apesar do meu coração dolorido. Apesar das minhas dores, das minhas enfermidades. Apesar do minha sensação de rejeição. Apesar da minha... o que você quiser pôr aqui. Apesar das minhas preocupações. Apesar da minha vida dura. Apesar da minha dor na coluna. Tantas coisas. Mas eu confio e eu obedeço. Qual foi o resultado disso? Versículo 6 fala para a gente. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Uau! Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. A ponto de começarem a afundar. A gente pode chamar disso da vitória da confiança e da obediência. Amém? Da confiança e da obediência. A vitória que Deus pode nos dar. Sabe aquele parente teu que você não está conseguindo falar? O diabo sempre vem e atua, e ele está sempre de costas para você, e saiu uma palavra ríspida, e vocês se deram um encontro, e o Senhor está falando, você tem que pregar. Eu tenho alguns casos assim, alguns desafios. Eu tenho. E a gente vai, a gente dá um passo para frente, acontece alguma coisa na semana, e parece que a Zé é do angu, mas o Senhor está falando, confia e obedeça. Lança a rede. Lança a rede, que eu ainda vou te dar uma pesca maravilhosa. Amém? Amém? Sua breve associação com Jesus já tinha dado para ele a possibilidade de fazer isso. Mas só que acontece uma coisa que acontece com muitas pessoas que têm um encontro real com Deus. Versículo 8 fala para a gente, quando Simão Pedro viu isso, ele viu que aquilo não era natural. Era impossível. Ele conhecia suficiente aquelas águas. Tinha tempo suficiente de pescador para saber que aquilo não podia ter acontecido sem um agir sobrenatural de Deus. E aquilo pegou ele e prostrou. E o texto aqui fala, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. A gente pode dizer que essa é a reação natural e imediata de um pecador convicto. Né? Por isso, estamos com consciência da sua condição. Pedro, naquele momento, teve a consciência da condição dele. E é interessante que muitos homens de Deus tiveram esse momento. Se a gente lembrar de Isaías, uma coisa exatamente igual aconteceu com Isaías. Isaías 6, o profeta, quando ele tem aquela visão de Deus, aquela fumaça que enche, tem até a música, né, que a gente canta aqui do Morada de vez em quando, né, que fala desse momento. E aí o que ele fala? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E quem não, gente? E quem não? Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Amém? Vivo eu em São Paulo, vivo na Vila Leopoldina, vivo em Cotia, vivo eu no Rio Pequeno, vivo na Vila São Francisco. Vivo no meio de gente de lábios impuros. E a gente acaba tendo os lábios impuros também.
E é isso que pegou Pedro naquele momento. Pedro foi conduzido pela manifestação do poder divino a uma clara consciência da sua própria indignidade e da sua impureza. Ele se sentiu indigno de receber tamanha atenção de Jesus e de permanecer ao seu lado. Mas Jesus reage graciosamente ao quebrantamento de Pedro. E aí o texto segue falando: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo. Palavras de graça e de paz. Não tenha medo. Aquele homem aflito. E de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Pescador de homens. Mudando totalmente a história de Pedro naquele momento. Interessante que até aquele momento a gente vê 3 estágios na vida de Pedro. E a gente pode falar da nossa vida também, pelo menos 2. Mas no Pedro fica bem claro aqui. Pedro, o simpatizante de Jesus, é claro isso. Já sabia quem Jesus era, já tinha visto ele atuar, mas era um simpatizante. E vai seguindo no seu trabalho normal. Muitas vezes é o que Deus espera da gente. E estava tudo bem eles pescarem, era o ganha-pão deles. Mas teve um momento, nesse momento aqui, onde Jesus aborda Pedro e faz uma mudança, e exige dele uma mudança, o convida, o chama para essa mudança. Ele deixa de ser simplesmente um simpatizante para ser um discípulo. E é interessante que é justamente isso que Deus nos chama. Jesus, no seu sermão, ele fala: vocês são a luz do mundo. Eu quero que vocês sejam luzes na cidade. E para que a gente possa ser luz na cidade, nós temos que deixar o nosso status confortável de simpatizantes de Jesus, para nos tornarmos discípulos. E para que nós nos tornemos discípulos, nós temos que passar por aquela experiência que o Simpson nos contou, que a gente leu aqui. Aquele dia, aquela hora em que a palavra passa de uma simples palavra, simples escrita num livro, para uma mensagem de Deus para nós, para o nosso coração. E a gente pode ter essas mensagens todo dia. Não vai ser todo dia que tem um milagre, não é? Mas a gente, lendo a palavra, ela vai cada vez mais falando para a gente. E a gente, por confiança, e por confiança, a gente vai aprendendo a obedecer o que a palavra nos traz. O que ele espera de nós aqui, como igreja? Que a gente abandone o barco? Que a gente fique só no resmungo? Ou ele ainda quer fazer alguma coisa através de nós? Porque só através de nós eles vão fazer. Aqueles que ficarem, aqueles que confiarem e obedecerem o chamado que um dia Deus nos deu. Amém? Versículo 11 fala assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. E aqui eu pus, né? Sabia que tinha posto em algum lugar? De simpatizante a discípulo de Jesus. Não só ele, mas André, a Tiago e João. Mas Pedro foi o cabeça de chave aqui, né? E aí, a gente pode dizer que somente uma visão apropriada do verdadeiro caráter de Jesus pode fazer um homem abandonar tudo, incluindo sua antiga profissão, no caso deles, tá? Para seguir a Jesus. Talvez no nosso caso ele não queira que a gente... No meu caso, hoje eu sou pastor, então de alguma maneira eu abandonei alguma coisa, não estou aqui para discutir isso, ok? Mas, no caso de vocês, provavelmente ele não vai pedir isso. Talvez alguns sim. Alguns sim, mas outros não. Mas o que ele vai pedir? Para que você abandone, talvez, o seu jeito de pescar, as suas convicções pessoais. E ele espera um largar de redes, para que você possa assumir aquilo que ele espera, que ele preparou para você. E que ele ainda tem os prêmios reservados para você. Amém? Eu queria terminar com algumas aplicações que eu vou passar rapidamente aqui. Quando os nossos esforços parecem infrutíferos, existem algumas coisas que podem acontecer para a gente. E a primeira delas é que nós devemos parar de lutar com as nossas próprias forças, como se estivéssemos sozinhos. Eu conheço vocês há bastante tempo, já. Alguns com a profundidade que me deram permissão, algumas vezes
pela minha própria timidez, e não pense que é por falta de amor por vocês, mas é algumas limitações emocionais minhas que de vez em quando me proíbem de bater na sua porta sem você me convidar, por exemplo. A gente já teve pastor que fazia isso e acabava sendo bem recebido, né? Mas é interessante quando a gente... Eu sei que muitas vezes eu vejo alguma reclamação de vocês e a gente vê claramente, porque o Espírito nos mostra, que a gente está lutando e não está sendo bem sucedido, porque a gente está tentando fazer na nossa própria força, muitas vezes, né? Okay? E é interessante que Pedro, naquele momento, ele precisou calar a sua própria voz interior para deixar Cristo reinar, né? Jesus viu Simão em sua luta e seu desânimo. Com certeza Jesus viu. Você acha que não? Vê aquele bandinho de homens ali com a sua rede. Cadê os peixes? Cadê a caixa de peixe? Cadê o cesto dos peixes? Nada, nada. E eles ali, acho que a frustração exalava ali. Não da rede, do cheiro da rede, mas deles mesmos, né? Jesus viu. Sabe o que é bom? É que ele nos vê também, igualmente. Assim como ele viu Pedro, na nossa luta e no nosso desânimo. Ele tem uma palavra para você. E a palavra dele é interessante. No Salmo 46:10 tem um versículo. É muito lindo o Salmo 46, a gente não tem tempo para isso. Mas quando na NVI fala assim: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Na Ara fala: aquietem-se, aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. E saibam que eu sou Deus. E sabe, gente, isso muda tudo. Eu podia relatar para vocês histórias de graça aqui, minhas, que acontecem durante a semana. De vez em quando, a Tô está lá fazendo alguma coisa na cozinha, ou ela está na casa da Ana, dando apoio lá para o Theo, e eu estou aqui. Quarta-feira eu fiquei aqui praticamente, se não o dia inteiro, boa parte do dia, né? E algumas vezes dá agonia, algumas vezes a gente tem momentos bons e ruins, não é? De vez em quando você fecha aquela cortina, talvez a Neide, que está dando aula lá embaixo hoje, né? E talvez ela sinta isso de vez em quando. A gente está aqui, eu vou lá para a minha sala, o que eu faço? Baixa a cortina. Aí você vem aqui, sabe, de vez em quando dá uma certa sensação ruim de estar aqui sozinho, né? Mas a gente não está sozinho. E às vezes que o Senhor trabalha e fala: você não está sozinho, cara. Você não está sozinho. E aí isso vai permeando. Fala: para de lutar. Para de querer arrumar motivo. Para de pensar. E é naqueles momentos que eu convido você a fazer como discípulo, como seguidor de Jesus. É aquele momento que você para no teu quarto, você pega a Bíblia. Não importa. Começa a ler Lucas, por exemplo, que a gente teve a orientação aqui para fazer, né? E você lê, é bom você, um versículo só não ajuda nada, tá? Desculpa. Pode ajudar, mas só se for você precisa ter uma mira do tamanho do mundo. Lê um capítulo. Quanto tempo vai gastar para você ler um capítulo? 5, 10 minutos? 5, 10 minutos você lê o capítulo. E aí você dá espaço para o Espírito falar com você num versículo daquele capítulo. Entender um pouco o contexto. E aí, cala a boca. Para. Aquieta o coração. Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala com os seus gemidos inexprimíveis. Ora no meu lugar. E eu tenho certeza que o Senhor vai começar a trabalhar isso com vocês. Não é automático, mas é uma aposta, é um trabalho. Meio incômodo, mas que dá fruto. Amém? Segundo ponto. Deus nos testa delegando-nos pequenos trabalhos ou responsabilidades. Alguns pequenos sacrifícios em favor do reino. Pequeno sacrifício. O que a gente faz aqui na igreja é um grande sacrifício. Alguns de vocês estão aqui todo domingo. Alguns de vocês não têm possibilidade de tomar um café da manhã decente num domingo.
né? Estão aqui. Quando o pãozinho vem, quando a manteiga tem, quando não tem manteiga, vai na margarina mesmo, ou o que for, ou só o pãozinho, né? Café. Eu sei disso. Mas pensa no contexto geral. Se é um grande sacrifício, você está doando a sua vida, ou se é uma coisa que você sente o prazer depois, pelo que você fez, né? Bom, pequenos trabalhos ou responsabilidades, alguns pequenos sacrifícios em favor do reino, como oportunidades para nos preparar para coisas maiores e de maiores recompensas e alegria. Amém? Eu tenho certeza disso. É assim que Deus age. Então, a pergunta que eu queria deixar para vocês sobre nesse segundo ponto, e a gente vai ter só mais um: como você tem encarado essas oportunidades concedidas pelo Senhor? Como apenas mais um esforço pessoal? Ou você tem encarado como oportunidade de servir de coração e amor ao Senhor? Interessante que 1 Coríntios 2,9 fala assim, podemos ler junto? Dá para ler aí de longe? Né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Quem vai desfrutar? Quem tiver no baile. Quem vai dançar? Quem tiver ali. Quem vai desfrutar a música? Quem estiver dançando. Né? Fala, não, dá muito trabalho. Deus quer usar vocês. Último ponto é esse aqui. E diz assim, o velho Simão voltou várias vezes à tona. Sabe o velho homem? O velho homem que a gente tenta segurar, várias vezes à tona, até que Pedro pôde compreender quem Cristo era, o caráter de Cristo, exatamente, né? Aquele fanfarrão, aquele profeta, aquele mestre, não, é Deus encarnado, né? Quem Cristo era. Na realidade, para então poder entender quem ele era em Cristo. Quem ele era em Cristo. E a partir daí, Pedro mudou. E a gente sabe que Pedro, muitas vezes, claudicou, essa é a palavra, né? Mas vamos ver aqui. Não mais o Simão pescador, aquele que esse texto mostra. Não mais o Pedro questionador. Quantas vezes Jesus falava das coisas e ele falava, não, senhor, está maluco? Isso nunca vai acontecer. A ponto de Jesus ter que chegar, arreda. Não a ele, mas Satanás estava fazendo a cabeça dele. Ali fala, sai daí, cara. Eu vou ter que morrer mesmo, vai ter que acontecer. Então, esse Pedro questionador, que muitas vezes foi, né, perguntando, via o senhor gostando de João, né, e falava, e esse daí? Esse era o Pedro, questionador. Não mais o Pedro claudicante. Palavra chata, né? Conhece essa palavra? Sabe o que é claudicar? É um dia você está bem, um dia Pedro está com Jesus, vai lá, na noite corta a orelha do soldado, e naquela mesma noite ele nega Jesus 3 vezes. E depois entra em profunda depressão, se arrepende, graças a Deus por isso. Um pouco mais para frente, Jesus morre, Pedro é o grande pescador de homens, as maiores pregações, 3.000 numa, 2.000 na outra, né? 5.000 pessoas em poucas semanas ali ele ganhou. E aí quando ele se confronta com Paulo, lá em Antioquia, ou não sei, em algum lugar lá, ele se encontra, e ele está claudicando de novo, ele está ali, vinham os que eram judaizantes, ele comendo com a galera lá, comendo uma feijoada lá com os gentios, de repente vem a turma de Jerusalém, eu não posso comer, tal. Esse era o Pedro. Várias vezes ele foi. Mas se você ler, e eu, lógico, a gente não tem tempo para isso, mas se você ler as cartas de Pedro, você vai ver um Pedro totalmente mudado, trabalhado, maduro de quem ele era no Senhor. Amém? Mas o Pedro, pescador de homens e pastor das ovelhas, aquele que, naquele último dia, para curar Pedro de uma das claudicadas que ele tinha dado, Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Lembra da história, né? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Conduz minhas ovelhas. E esse é o Pedro.
que Deus tem para nós com relação a isso. Pergunta que eu te deixo então aqui para a gente terminar. Onde você está hoje? Quem Cristo é para você? Quem você é em Cristo? Você sabe? Que envolvimento Ele está lhe chamando a ter? E a gente vai cantar uma música, eu vou pedir para a banda vir. E eu queria que a gente lesse aqui o refrão dessa música. E depois a gente vai orar e eles vão tocar ela para a gente. Podemos ler junto aqui? Dá para ler bem? Dá, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Isso, podemos fazer disso uma oração sua para Deus? Amém? Vamos orar então? Pai de amor, ninguém mais, além de Ti, conhece o nosso coração. Sabe quando acertamos, quando erramos. Sabes, Pai, os ídolos que ainda temos, Senhor. Mas nesse momento, Pai, como Pedro, queremos nos quebrantar na Tua presença. Fala, Senhor, a vontade é de falar, Pai, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, vivendo num país de gente de lábios impuros. Mas esse não é o desejo do meu coração, Pai. O desejo do meu coração, Pai, é dizer, eu me arrependo, Senhor, por ter pecado contra Ti. Eu me arrependo, Senhor, das vezes que claudiquei como Pedro. Das vezes que deixei os meus próprios motivos, a minha sensação de injustiça, a minha mágoa, a minha raiva, a minha culpa, me afastarem de Ti e do propósito que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. E nessa manhã, nós queremos aqui como igreja, Senhor, dizer que nós vamos continuar lançando as nossas redes, Senhor. E mostra, Pai, para mim e para cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, como o Senhor quer usar a cada um de nós, para que esse objetivo seja cumprido. Não pela nossa força, pelo nosso esforço, mas pelas Tuas mãos poderosas e pela Tua própria vontade. Queremos ser usados da maneira que Te agrade, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém.